Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda. Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. E você está no Rinha Sem Galo. Lembrando que não temos a pretensão aqui de definir o que ou quem é melhor. A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas e defendê-las nesta rinha que é quase verborrágica. Se você não concorda com as nossas opiniões, ótimo, você está no lugar certo. Deixa seu comentário e venha para a rinha. E por falar nisso, Capitu ou Macabeia? Quem você prefere? Bom, a gente até começou um pouquinho diferente hoje essa rinha, porque era preciso enfatizar que a ideia aqui não é dizer qual personagem é melhor, certo? Nós sempre falamos isso, mas hoje precisamos dar ainda mais ênfase. Então a proposta não é dizer qual personagem é melhor. Tampouco nós vamos fazer aqui uma análise comparativa entre as personagens, porque isso não seria possível, ao menos ao meu ver, certo? São escritores diferentes, escolas literárias distintas, ficaria bastante complicado fazer essa comparação. Portanto, o que nós vamos fazer aqui? Defender o nosso ponto de vista em relação à nossa escolha, a escolha individual de cada um, ok? Então, dito isso, eu preciso falar que prefiro a Macabeia. Mas para falar sobre a Macabeia, eu preciso falar antes sobre a Capitu, se é que você me permite. Olha, é inegável mesmo a força de Capitu para esse célebre romance do Machado de Assis, o Dom Casmurro. A Capitu, ela é uma mulher provocativa. E eu acho isso muito importante, acho que é muito importante, melhor dizendo, destacar isso, porque se a história, como eu costumo dizer, é do Bentinho, se o Bentinho é o narrador, o advogado, o dono da história, portanto, talvez isso seja um pouco injusto com a Capitu, não é? A indução do Bentinho, apesar, né? Bom, não vou entrar aqui nos méritos das ironias machadianas, né? Mas, enfim, preciso dizer que, apesar de tudo isso, apesar do romance ser narrado pelo Bentinho, apesar dele ser advogado, apesar de todas essas coisas, de ser o dono da história, então, a Capitu é uma personagem que tem vida além do Bentinho. Ela é a chave da narração, mas não só por ser a obsessão amorosa do Bentinho, por ela mesma. Capitu protagoniza diversos momentos aí avassaladores na história. Algo que, sem sombra de dúvidas, foi muito marcante e moderno para aquela época ali, 1899, né, época do romance. Já a Macabeia é o oposto de tudo isso. A Macabeia é uma personagem nordestina, datilógrafa, órfã e criada pela tia no Rio de Janeiro. A Macabeia podia ser qualquer um de nós.
É por isso que ela me fascina. E é nessa simplicidade de ser, na vida sem grandes acontecimentos, que eu consigo me ver e que eu acho que muita gente também vai conseguir se enxergar na Macabeia. Existe, como é que eu posso dizer, uma certa empatia que nos serve, que nos aproxima da Macabeia. A maneira simples como ela conduz a própria vida, muitas vezes sem grandes acontecimentos. Quais de nós poderia ter a vida, poderia ter uma biografia publicada para se tornar um grande best-seller? Detesto essa palavra, mas tudo bem. Mas qual de nós? A maioria tem uma vida comum, uma vida sem grandes acontecimentos, e não há nenhum problema nisso. Não há nada de mal nisso. A vida da Macabeia era assim. Mas, evidentemente, que a Macabeia também carregava alguns sofrimentos que também podem ser compartilhados conosco. Ela tinha uma vida amorosa bastante conturbada, acabou inclusive perdendo o namorado, e aí vai buscar auxílio no auge da sua ingenuidade, vai procurar auxílio, vai procurar apoio com uma cartomante, de uma cartomante, acaba recebendo uma série de mensagens, né, que lhe proporcionaram esperança, mas no final dá tudo errado. Não deveria falar sobre o final do livro, mas eu não vou detalhar o que acontece aqui. Caso você não leu, leia, porque vale a pena. Mas o fato é que a Macabeia, ela é ingênua, vai buscar ajuda. Muitas vezes nós somos, não estou falando aqui de ingenuidade por uma questão religiosa, estou falando de uma ingenuidade por acreditar nas outras pessoas, sem muitas vezes conhecê-las e tudo mais, né? E a Macabeia acredita, se enche de esperança, mas na verdade nada do que era previsto ocorre ou vai ocorrer na sua vida, né? Há muitas frases ali naquele livro da Clarice Lispector, nesse romance, que são chocantes, né? Mas eu gosto bastante dessa e vou finalizar com ela. Quero aceitar minha liberdade sem pensar o que muitos acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura, porque parece existir não é lógico. Eu prefiro Macabeia. Como vês, Capitu, aos 14 anos, já tinha ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Maria Capitolina Pádua, mulher decidida, a ponto de ser confundida com dissimulada. Existem 3 tipos de pessoas: as que defendem Capitu, as que defendem Bentinho e os que nunca leram Dom Casmurro. Após a sua leitura, você vai ficar em uma das 2 posições: ou defende ou acusa Capitu. E o meu amigo aqui, o Janderson, já fez toda uma apresentação colocando ali o seu ponto de vista, e eu, pela sua colocação, Janderson, acredito que você também, como Bentinho, ama ou amou Capitu, ou talvez tenha escolhido Macabé
justamente por se decepcionar com Capitu, por acreditar, através do ponto de vista de um advogado de lá quase seus 60 anos e quase 30 de carreira, de que ela traiu. Eu não sei o que você pensa a respeito de Capitu. A minha escolha é por essa mulher, que ela é excelente. O narrador da Hora da Estrela traz uma subjetividade também a respeito de Macabea. E Macabea, ela é apresentada ao público como uma mulher simples, sofrida, alguém ingênua, que por conta de sua inocência é levada a viver uma vida sofrida, uma vida triste, diria eu. Macabea não é uma vida simples, ela não segue uma vida simples por opção. Acredito que foi ali a sua ingenuidade, o desconhecimento das coisas da vida, levam a ela uma superficialidade. E eu fico triste com essa superficialidade, motivo pelo qual eu opto por Capitu. Não aqui estou comparando as duas personagens, mas a minha escolha por Capitu é exatamente por ser quem ela é. Uma mulher com olhos de ressaca, que são olhos que arrasta tudo aquilo para próximo de si. Eu não vou nem aqui expor as características de Dom Casmurro, Bento de Albuquerque Santiago, homem culto, formado, mas que também alguém fechado em si mesmo, é mimado. A palavra é essa, mimado, porque ao fim da sua vida ele se torna alguém taciturno, alguém fechado em si mesmo. Da onde vem o nome que lhe foi dado, Dom Casmurro. De qualquer forma, a sua descrição de Capitu leva muitos a acusá-la de traição, de ser uma mulher fútil, uma mulher interesseira. E eu digo que Capitu não é uma mulher interesseira, Capitu foi uma mulher decidida. Desde então, tentando de alguma forma sair de uma vida medíocre para que o seu nome fosse escrito, para que o seu nome fosse reconhecido. Motivo pelo qual o próprio Bentinho pega ela escrevendo na parede, no muro, o nome dele e o nome dela. Ou seja, ele interpreta que aquilo era uma declaração de amor, mas lá no seu íntimo, acredito eu que ela já estava ali decidida a ter um casamento, sim, uma vida com Bentinho, para que ela pudesse sair da vida que ela tinha, que não era uma vida assim como a de Macabea, mas era uma vida simples e confortável. Capitu era uma mulher inteligente. Capitu, sim, ela era pobre, mas ela era inteligente. E a descrição dada por Bentinho a seu respeito, de muito soa de forma negativa. A história se resume basicamente em tentar provar o ponto de vista do próprio narrador. A história é essa: Bento de Albuquerque Santiago fica à mercê de uma decisão de sua mãe, que o fizeram uma promessa de que ele seria padre. E essa promessa até então era desconhecida para ele, e ele só vem tomar noção, conhecimento desse fato juntamente com outro conhecimento de que sua amiga Maria Capitolina Pádua poderia interferir nessa promessa da mãe, por causa de um amor que existia entre eles. Até então, ele, com 15 anos, não sabia de nada disso, mas esse fato desperta nele esse sentimento, essa curiosidade, esse amor, e ele começa a juntar algumas peças do quebra-cabeça e se descobre apaixonado por ela.
ao tentar contar para ela, e aí entra várias informações, ele já começa a mostrar ao leitor a perspicaz, essa dissimulação de Capitu, e ao longo do livro ele vai demonstrando isso. Ele decide ir para o seminário, ela fica brava com isso, motivo pelo qual ele evidencia esse amor, e que na verdade era nada mais nada menos a vontade de se casar e ter essa ascensão, que eu não vejo nenhum mal nisso. De qualquer forma, ele vai para o seminário, ele conhece o seu grande amigo, esse amigo que vai ter um papel muito importante, que é o Ezequiel Escobar. Ele termina a parte do seminário, ou seja, ele não completa, né? Ele volta para fazer direito, para estudar direito e se casar com Capitu posteriormente. Ele se casa, tem a dificuldade de ter filhos, ele descobre, né, ou ele subentende que Capitu o traíra. Ele subjetivamente, de forma bem perspicaz, bem assertiva, dá indícios ou provas cabais de que Capitu realmente traiu Bentinho. Então, essa história ela vai se desenrolando ao longo dos capítulos, e ele vai demonstrando vários fatos para dizer que realmente Capitu traiu. Lembrando que o livro irá lhe dar todas essas evidências. O que é preciso fazer é ler e você tirar as suas próprias conclusões. Capitu é uma mulher carinhosa, uma mulher sonhadora, uma mulher que não tinha problemas em ter amizades masculinas, e olha na época em que ele for escrito esse livro, em que uma sociedade de uma relação entre homem e mulher era visto com maus olhos. Motivo pelo qual nós temos aí até a interferência de uma das personagens, que é o José Dias, que enxerga essa amizade com olhos não de inocência, mas com olhos de malícia. Mas Capitu era fugaz e a sua atitude era totalmente inovadora. Bentinho foi omisso, Bentinho foi mimado, ele era um cara que não tomava as decisões que deveriam ser tomadas. E por conta disso, Capitu assumia rédeas da situação em muitos aspectos. Por isso a minha escolha é Capitu, a mulher dos olhos de ressaca. Essa foi a rinha de hoje. Quero agradecer por você ter ouvido até aqui e te fazer um pedido. Compartilhe esse conteúdo com os teus amigos. Faça a sua escolha. Deixe os seus comentários. Curta a nossa página e não fuja da rinha. Até mais.